AI, AI, AI. Quando se fala sobre tecnologia, não tem como não falar de inteligência artificial. A gente vem vivendo um momento muito importante em que a inteligência artificial vem impactando as empresas e a vida das pessoas. Isso não é mais o futuro, isso já é a realidade. A gente vê empresas que antes falavam de experimentação e hoje já estão implementando tecnologias para transformar os negócios e gerar impacto na vida das pessoas. Aqui a gente tem uma oportunidade de conhecer mais sobre tecnologia, conhecer mais sobre inovação e perder um pouco do FOMO, aquela ansiedade de entender o que está acontecendo, não é, Mar? É isso. E neste e nos próximos episódios nós vamos falar muito mais sobre inteligência artificial, trazendo convidados especiais. Acadêmicos, especialistas de inteligência artificial, executivos, grandes empresas, startups, parceiros, ou seja, todo um ecossistema pujante desse momento que está trabalhando, que está fazendo acontecer com inteligência artificial. E é isso que nós vamos trazer, certo, Gabriel? É isso aí. Então sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gabriel Valejo. E eu sou Marcele Paiva. E esse é o Oracle Cast. Agora vamos apresentar o Leandro, mas antes da gente dar início oficial às nossas perguntas, a gente gostaria que você e o Leandro, nossos grandes executivos que estão trabalhando com inteligência artificial, se apresentassem um pouquinho quem são vocês. E vamos usar aqui o jargão do JI em 20 tokens, 30 tokens. Conseguimos fazer uma apresentação? 30 tokens, não sei. Vamos tentar, vamos gerar alguma coisa aqui. Bom, então, Marcelo Cristianini. Sou apaixonado por tecnologia desde sempre, nem sei desde quando. Acabei vindo parar dentro da Oracle, onde consigo aliar minha paixão com o trabalho, né? Então hoje sou vice-presidente responsável aqui pelo time de arquitetos e engenheiros de tecnologia na América Latina. E aí acabamos envolvidos com inteligência artificial em quase tudo que a gente faz, em grandes projetos. Então é uma grande paixão, é um grande privilégio estar aqui. O privilégio é o nosso. Muito bom, foi mais que 20 tokens, hein? Mas o Leandro aprendeu com o modelo e o Leandro agora vai se apresentar mais rápido. Né? É isso. Bom, gente, muito obrigado pelo convite, por estar aqui nessa iniciativa, que eu acho que ela é tão valiosa. Meu nome é Leandro Vieira, estou na Oracle já há 15 anos. Se eu posso me definir, eu sou um curioso que adora negócios e tecnologia. Que eu acho que esse tripé é o que faz muito a diferença no mundo de AI. Foi bem, hein? Bom, primeira pergunta, pessoal. A inteligência artificial está no centro de todas as empresas. Mas a gente sabe que não é uma coisa nova, né? Inteligência artificial a gente já vem falando há um longo tempo, aí desde 1960, 57. Mas o Leandro falou aqui que tem 15 anos de Oracle, é bem jovem, mas ele conhece bastante essa história e vem entendendo essa história. E com esse advento, essa ascensão toda do GenAI, acredito que teve uma grande disrupção no mercado. Leandro, conta para nós aqui um pouco dessa trajetória e como você tem visto as empresas, startups, parceiros, como é que você tem visto essa evolução na prática, o que vem acontecendo agora nesse momento? Legal. Quando a gente olha a inteligência artificial, como você bem falou, é uma tecnologia que data 1956. Acho que talvez ninguém que está nos escutando já era nascido nessa data, né? E o que eu posso colocar? Por que a inteligência artificial tomou esse volume recentemente? Acho que a gente juntou alguns fatores que são super importantes para que a inteligência artificial ela venha a existir, que é um alto volume de dados. Então, se a gente volta para 56, nem a gente deveria perfilar cartão. O cartão perfurado era a tecnologia talvez mais inovadora que a gente tinha naquela época. Hoje a gente tem uma massa de dados absurda, que possibilita que a gente use isso como input para que os modelos sejam treinados. A velocidade para que a gente entenda esse dado, então a gente tem hoje supercomputadores estão disponíveis para que a gente pegue e interprete esse dado dentro de um volume que ele seja um dado que ele tenha ali uma ação dentro de um tempo necessário. E mais do que isso, o poder de processamento. Então, se a gente volta novamente, 56, novamente, cartão perfurado, sem dado, como que a gente ia fazer isso funcionar? E eu acho que para fechar isso, que eu acho que a tecnologia de nuvem ela veio e fecha isso como chave de ouro, é uma tecnologia que ela pode ser democratizada. Então, hoje o poder de processamento, o armazenamento de dados, ele está democratizado com um custo muito baixo. Então, isso tornou a inteligência artificial possível. Mas se a gente olha nessa linha de tempo de 56 até hoje, não é que a inteligência artificial não fez nada nesse meio do caminho. Tem muita coisa acontecendo e a tecnologia ela vai evoluindo passo a passo, né? Então, se a gente volta, eu pessoalmente, eu tenho um fato com inteligência artificial que eu acho que é super legal, né? Eu lembro, até hoje, eu ainda era jovem, nem lembro a idade que eu tinha mais ou menos, mas eu lembro, tá lá na sala de casa, jantar, eu sou do interior aqui do estado de São Paulo, no Brasil, né? Então eu tava lá em casa, geralmente o meu pai assistia o Jornal Nacional, né? Então, naquele momento de jantar com todo mundo,
Eu escutei lá, Kasparov, que é o campeão mundial de xadrez, perde uma partida de xadrez para o supercomputador Big Blue da IBM naquela época. Acho que isso era anos 90, acho que 97, se não me engano. Eu falo, cara, como assim um computador ganhou do campeão mundial de xadrez? Então acho que ali já era um primeiro ponto, assim, o que está por vir, né? Então, se a gente hoje materializa inteligência artificial aplicada ao negócio, são infinitas possibilidades. Por exemplo, a gente está aqui hoje no Oracle Cloud World Brasil, né? Muita gente veio para o evento ou utilizando o Uber, que, by the way, é cliente da Oracle, tá, pessoal? Fica a dica, então usem Uber, porque vocês vão estar usando tecnologia Oracle behind the scenes, ou usou o Waze, algum aplicativo de locomoção para ajudar a sair do tráfego, muitas vezes caótico, de São Paulo. Por trás disso, tem muitos modelos de inteligência artificial que vão ajudar. No caso do Uber, escolher o melhor driver, quem está mais perto, qual o preço ideal daquela corrida, qual o caminho que esse driver faz, esse motorista faz para entregar, que a pessoa chegue aqui em segurança no melhor tempo possível. Tudo isso é inteligência artificial rodando behind the scenes. E eu tenho muito a teoria que inteligência artificial cada vez mais vai entrar na nossa vida de uma maneira suave, sutil. Que quando a gente, quanto usuário, não percebe que está utilizando a tecnologia, esse é um dos critérios de sucesso mais importantes que a gente tem. Então, hoje, todo esse boom que a gente vê de Generative AI, eu acho que é uma tecnologia que já está entre nós há muito tempo, muitas vezes rodando behind the scenes, como é o caso do Uber que eu acabei de dar, mas que hoje ela pode interagir com a gente. Então, a gente passou a criar filmes, passou a criar imagens, a gente passou a poder conversar com essa tecnologia, pedir dicas. Então, eu estou aqui, não vou para uma reunião super importante, então me dá uma dica do que eu tenho que falar com esse cliente. Vamos olhar as últimas notícias desse cliente para que a gente possa se posicionar. Então, ela passou a interagir com a gente. Legal. E agora a gente pensa nisso, se ela passa a interagir, qual é o horizonte disso? O que a gente pode fazer? Para onde vai, né? Para onde vai? Que eu acho que esse é o grande ponto. Então, acho que esse é um ponto inicial para a gente colocar aqui em debate, que eu acho que ele traz um pouco disso. Não é uma tecnologia nova, uma tecnologia antiga, mas hoje a gente tem todos os fatores possíveis para tornar ela possível e mais do que isso, ela passou a interagir com a gente. Eu acho que esse é o grande diferencial. Né, também, Eu queria pegar esse gancho que você falou do cliente, né? O Uber, nosso cliente, está na palma da mão de todo mundo, né? Nas grandes cidades, no mundo inteiro, todos usam. Mas eu queria fazer a ponte para o Cristianini, porque tem um ponto que todo mundo se pergunta, né? A velocidade de transformação. Sim. Né? A gente fala de 1950, quando começou, no Netflix já está ali operando faz tempo, indicando filmes para nós, tangibilizando um pouco mais para quem é o usuário final. Mas, Cristianini, como é que você vê a evolução da capacidade computacional, a aceleração que a gente teve nos últimos anos e o que vem pela frente? Como é que você está vendo isso? Tem um, vamos dizer assim, um guru ou um futurista, né, que eu gosto bastante, que é o Ray Kurzweil. Ele é famoso porque ele faz as previsões acho que da década de 80, ele é o que escreveu lá o livro da Singularidade Está Próxima, né? Uma questão interessante é que ele fez a previsão baseado no crescimento da capacidade computacional. E aí, baseado nisso, que isso impacta na vida das pessoas, inclusive muito do que está acontecendo agora. E a gente vem crescendo, tem aquela famosa lei de Moore que vai duplicando, né, a capacidade, mas ultimamente, nos últimos anos, isso quebrou para a parte de GPUs, que a gente vai falar bastante sobre isso, acelerou ainda mais. Então a gente está numa curva até exponencial. Os saltos estão dando cada vez maiores, o que permite, que é um dos grandes saltos que permitiu a questão, né? A gente saiu da inteligência artificial, que era uma que a gente chama mais tradicional, a gente tem os algoritmos, que era a parte de imagem, etc., para uma inteligência artificial que gera, né? Que é a artificial generativa. Foi o ChatGPT que quebrou todo mundo, o aplicativo mais baixado e tal. E aí isso foi capacitado por causa disso. A gente tinha um modelo que era um modelo que todo mundo sabia que era legal, jogou muito dado e jogou muita capacidade computacional. E o resultado disso foi o que ninguém esperava. Ninguém esperava que o resultado fosse sair tão bom. Foi impressionante. E por conta disso foi porque a gente tem esse salto de 100 vezes de capacidade de processamento. E a gente sabe que está só começando, porque boa parte até dos processadores agora e das capacidades agora estão sendo desenvolvidas só para AI. Antes era uma coisa que era até gerações passadas, era feito para supercomputadores e para AI, para jogos e para AI. Então o potencial disso ainda é muito grande. Então a gente está falando de crescimentos de centenas de milhares de vezes de capacidade num curto espaço de tempo. Mas se você puder falar, acho que a gente tem ali família Hopper, né, que é H100, que como você falou, talvez ainda era uma utilização mista, né, não só para AI, depois foi para GB, que é Blackwell, né, que a GB talvez é a mais
latente e agora vai para a Ruben, né? Quanta de capacidade a mais a gente pode esperar na Ruben? O que é legal, até a gente fazendo paralelo aqui na hora que a gente foi super inovador, onde a gente criou tipo o Exadata, o Supercluster, que são sistemas projetados, onde a gente pegou um caso específico e desenhou, até inspirado no iPhone e outras coisas, né? Desenhou software e hardware para num par perfeito, para funcionar num nível de performance muito superior. Por isso que, né, a gente fala, você roda no Exadata, você tem 10 vezes ou mais a capacidade de processamento e velocidade do que você rodar um banco de dados no outro. E o que veio acontecendo com a parte de inteligência artificial, com os superclusters, etc., foi a mesma coisa. Então, muito do que foi anunciado ali não são só processadores novos, né, que é o Hopper, Blackwell, Vera Rubin, que foi anunciado, e também esses sistemas projetados, que ali dentro você tem a GPU, você tem uma CPU, agora eles anunciaram inclusive que o desenvolvimento dessa CPU vai ser feito pela própria NVIDIA. Sensacional. DPUs, que é um Data Process Unit, que é para a parte de... Porque você tem muito dado, você tem muita transferência de dado entre a GPU e a CPU, então você precisa acelerar isso. E tem a QPU. QPU agora, hein, pessoal? Quântico. Mas o Vera Rubin Ultra, que eles anunciaram, pegando os extremos, né? A capacidade de processador, muitas vezes você mede em teraflops, né? A quantidade de pontos flutuantes, de operações de pontos flutuantes. É uma das métricas que você pode colocar ali. Então, a gente sai de modelos recentes que estão mais ou menos a 32 teraflops e esse sistema previsto, né, para sair em 2027 com 14 mil. Caraca, 32 para 14 mil. Não pode falar que é um salto quântico porque não é quântico ainda. Mas está chegando agora. QPU. Mas é impressionante a diferença. Então, a capacidade que isso traz e o que isso se traduz para as pessoas não é só no aumento da capacidade profissional da velocidade, porque assim, hoje você tem os modelos de raciocínio que são super interessantes, mas eles ainda demoram um tempinho, você ainda tem que esperar. Sim. Então, para você usar você pode colocar uma pergunta ali que você não precisa, mas no dia a dia, na transação das coisas, não é muito útil ainda, né? Você não vai aplicar isso no seu dia a dia para tudo hoje em dia. Então, isso vai mudar. E a outra questão é que isso vai, segundo previsões, reduzir só nesse panorama que a gente tem 99 vezes o custo de propriedade. Então, sensacional. Ainda mais. Mas eu queria pegar um gancho nisso que você está falando. Eu lembrei da nossa conversa ontem no escritório. A Marcele, super conectada, está usando um gadget aqui hoje. Está escutando a gente. Conta um pouquinho, Mar, só para a turma entender o que é isso. Não, super bacana. E depois já tem pergunta para o Leandro. Eu quero fazer um gancho nesse teu gadget aí. Tá bom. Então, é o seguinte. Então, para o usuário, né? A gente falou muitos exemplos de usuário. Então, como que eu vejo também que a tecnologia pode nos ajudar no nosso dia a dia? Então, aqui a gente tem um gravador, speech to text. Estão fazendo toda a gravação do que a gente está conversando, já fazendo a transcrição automática, simultânea, em tempo real, em texto. Este texto já é sumarizado, então ele já utiliza uma linguagem LLMs, os Large Language Models, então já está utilizando, e depois eu posso interagir. Então, ou seja, eu tenho meu assistente pessoal. O assistente pessoal agora já está gravando, quando a gente vai em evento, reunião. Vai te recordar de tudo que é importante. E vai recordar tudo importante. E o mais legal, ele já também identifica que estamos em 4 conversando, já identifica quem é quem, e depois já pode falar, o Cristianini faz o resumo do que o Marcelo Cristianini falou da Oracle, o que o Leandro falou. Então, depois a gente vai ter mais perguntas aqui, mas é isso que eu estou fazendo em tempo real aqui, né? Por que eu falei disso, que eu achei super legal? Você falou muito de capacidade computacional. E por que a gente estava falando disso ontem? Ideia boa sem execução não faz diferença nenhuma. Então, eu acho que é legal, por ser o primeiro episódio, a gente já está entrando num detalhe técnico importante, mas você falou uma coisa muito legal no começo, que é curiosidade conectando negócios com tecnologia. Quais são as histórias mais legais que vocês estão escutando dos clientes que a gente vem atendendo? Para quem está assistindo ou ouvindo a gente, possa tangibilizar. Porque acho que o grande desafio, muito se discute sobre o LLM, tudo para no Grok, ChatGPT, no Llama, que são modelos, mas na prática é o use case, né? O caso de uso aplicado para os negócios que vai fazer diferença. É isso aí. Coloca na mesa aí algumas os principais. O que é legal, Gabi, a gente teve uma palestra do Gartner que a gente participou recentemente, que a gente até pegou um pouco dessa metodologia e está trazendo para o dia a dia dos nossos clientes, né? Que basicamente o Gartner define em 3 grandes fases o que os clientes estão fazendo. Aqui eu estou excluindo startups que estão criando produtos inovativos, a gente já pode falar desse tipo de empresa, né? Porque assim como a gente teve a onda das techs, né? Fintech, Health Tech, Martech e assim por diante, a gente vai ter uma onda das
empresas estão nascendo para fazer produtos de inteligência artificial, talvez as AI Techs, que a gente pode colocar nesse sentido. Mas olhando clientes de indústria tradicionais, varejo, finanças, logística, healthcare e assim por diante, essas 3 fases eu acho que elas encaixam perfeitamente num fluxo lógico de desenvolvimento de AI, que é, vou experimentar, então uma fase de exploração e experimentação, uma fase de piloto e uma fase de produção. Então, geralmente, o que acontece nesse cenário? Putz, tem alguém curioso dentro da empresa, como eu coloquei, que entende um pouco de um negócio, alguma dor especificamente daquela área, coloca isso numa fase de exploração. O que acaba acontecendo, a gente tem ali esses clientes usando ChatGPT, Gemini, modelos pré-construídos Llama para trazer isso para dentro de casa e tentar fazer um approach mais direcionado. Vai chegar algum momento que ele vai falar, putz, isso daqui é legal, me funciona, mas agora eu preciso de dado proprietário. Eu não vou colocar dado proprietário para retroalimentar esse modelo, porque senão eu estou dando informação sensível dessa empresa Num ambiente aberto. no ambiente aberto. Então, imagina o que eu posso colocar lá. Vamos pegar salários, vamos pegar dados de pacientes, dados financeiros dos meus clientes. Então, indo para essa fase de piloto, começa a vir um lado mais de governança, segurança, onde eu tenho que trazer isso para uma prática mais corporativa. Esse piloto dando certo, aí vem o desafio de escala de produção. Então, eu vou pegar um caso aqui. Eu acho que para materializar isso, a gente tem um caso muito legal com a Vivo, que é um cliente nosso que está usando as nossas tecnologias. A Vivo, ela quer fazer toda a transcrição de 10 anos de ligações que ela tem no contact center dela para saber causas, motivos, como que eu melhor atendo o meu cliente que está me ligando, com base nesse histórico que hoje não está sendo usado ou que ele poderia ser melhor utilizado. Ela seguiu exatamente esse fluxo, começou ali com tecnologias proprietárias, chegou um momento e ela falou, putz, isso daqui é legal, vai poder gerar valor no meu negócio, mas eu preciso agora fazer o input da transcrição, como a Má está fazendo a transcrição aqui do nosso papo, a transcrição dessas chamadas para que eu comece a treinar o meu próprio modelo que pode ajudar o meu analista que está recebendo aquela chamada, seja de ela para buscar um novo produto ou de alguém muito chateado porque está tendo um problema, como que ele melhor atende aquela chamada, tá? Então ela começou fazendo a utilização de tecnologias proprietárias, ela viu que isso não seria possível, ela buscou a gente criou todo um desenho aonde a gente está fazendo hoje a transcrição desses 10 anos que ela tem hoje de chamadas para treinar um modelo próprio dela que vai ajudar, vai ser como o melhor amigo do atendente. Então, às vezes você está recebendo uma chamada de alguém muito chateado, que ali você tem um tempo de reação muito curto, esse atendente, ele vai pegar nos 10 anos de histórico de chamadas, qual foi a melhor solução para aquele problema e real time, escutando a sua chamada, ele vai direcionar o atendente a fazer esse plano de atuação para deixar o cliente no cenário mais ideal de atendimento. Isso é legal porque no final você reduz o tempo de atendimento, Custo. você melhora em custo, obviamente, e você melhora a experiência do cliente na ponta. Satisfação. O cliente feliz volta, né? Quantos de nós, talvez, não tivemos um problema na nossa vida? Não precisa falar sim. especificamente de telecom. Que você tentou algum canal. Primeiro que você não sabe qual canal que melhor vai te atender. Hoje tem várias possibilidades. O WhatsApp, o chat do próprio site, ligação. Então, e que a sua experiência ela fica picada. Então, vou começar pelo chat. Depois eu tenho que fazer tudo quando passo de um analista para o outro. Ou cai a ligação. Cai a ligação. Como é que você volta no meio da conversa? Então, se você puder resolver em 2 minutos o seu problema, é o que você falou, evita um churn, evita e o tempo do seu cliente também, ele passa a ser utilizado de uma melhor maneira, né? Isso é super valioso nos dias de hoje. Isso em telecom, Cristianini, você tem alguma outra indústria? Isso é telecom, mas o legal, assim, só pegando o gancho, a parte de experiência de cliente, eu acho que é para todo mundo que tem cliente, né? Então, esse é um caso meio universal, tava até o caso recente teve engraçado, não sei se o pessoal viu, né? A pessoa ligou lá para o call center, foi atendido por uma inteligência artificial que tem a vantagem em relação ao humano de pegar todo o histórico, de preferência pessoas. Precisa ter ali já direto na memória, começou a atender de uma forma aí super humana, né? Sim. Vamos dizer assim, satisfação. Aí, em algum momento, ele não tinha autorização para tomar uma ação, passou para um atendente. Aí, quando passou para atendente, a pessoa, dá para você voltar com a outra pessoa que estava conversando antes? Que ele estava me entendendo. Você estava sendo mais eficiente no final. Mas eu vou inverter aqui também. Nós temos o Gabriel, que também fez que é um caso prático usado em marketing aqui para esse evento. Vocês sabiam que o Gabriel que vai contar para a gente. Gabriel, como é que foi concebido toda essa ideia aqui do Oracle Cast? Como é que você visualizou e como é que você está usando inteligência artificial no marketing? Isso é muito legal, gente, porque no final, o que a gente está vendo, e falamos disso no evento agora, né, lá no palco, é da inteligência artificial potencializando o talento humano. Então, desde o processo criativo, o que vai ser essa plataforma?
qual é o problema que a gente quer resolver da audiência, né? Não é um conteúdo que importa para nós, tem que ser um conteúdo relevante para a audiência. Então, ter a inteligência artificial nos apoiando, sendo um catalisador de informação, qual que é o melhor modelo, 2 entrevistadores, um entrevistador, então o time todo trabalhou, né? Não foi o Gabriel sozinho, tem um timaço aí atrás das câmeras, mas para a gente construir uma plataforma que fosse interessante para quem está ouvindo. E sim, a gente teve o apoio e terá sempre o apoio da inteligência artificial para nos apoiar na construção de toda a narrativa de conteúdo. Isso é um exemplo, dá para a gente passar horas conversando. Eu acho que o desafio é como que eu posso revolucionar essa atividade. Exato. É isso aí. Inteligência artificial e as pessoas acabam tendo um propósito novo. Então a gente faz isso com as nossas atividades aqui na parte de engenharia também. Então, e poxa, boa parte do trabalho da maior parte das pessoas em todas as empresas é extremamente operacional. Então tudo que é repetitivo, extremamente operacional, é algo que a gente pode colocar uma inteligência artificial e a gente vai se reservar para botar coisas que agregam muito valor. Então, e a gente até, aproveitando, está lançando o AI Studio, né, para a parte de aplicativos. E que é super legal, a gente não está falando nem de um agente, a gente já está falando de criar times de agentes. É isso. Então, que trabalham em conjunto, por exemplo, uma parte de supply chain management, você vai ter a pessoa que é responsável pela compra, outra que vai verificar se como foi colocado, como está sendo a implantação, etc., que trabalham em conjunto. Tudo isso são atividades que você não fala, é uma inteligência artificial, mas é um time de agentes que trabalham junto para realizar quase que um processo inteiro, mas você coloca um humano ainda como supervisor. Mas aí eu tenho um ponto. Pode falar. Tem uma pergunta, acho que vai valer para todos. Eu quero a resposta. É assim, ó. Se o Cristianini trouxe no começo que capacidade computacional já não é um problema, porque hoje nós temos a capacidade computacional para resolver esse problema. Aí o Leandro falou um pouco do evento da NVIDIA, que lá o Jensen fez uma provocação. Ele falou que nós estamos justamente num ponto de inflexão, que a capacidade computacional entregue hoje é disponível. Porém, a gente não quer mais inteligência artificial apenas para processar bilhões e milhões de informações. A gente quer a inteligência artificial para pensar como humano e agir como humano. A gente quer os agentes já tomando essas decisões. Se a gente tem todo esse cenário, e aí a pergunta para os três, mas vou começar com o Leandro. Qual é o principal desafio? Me parece que não é só tecnologia, me parece que tem muito mais. O que você tem visto nos clientes, nas suas conversas, Leandro, que tem sido assim, olha, qual é esse fator que a gente precisa realmente trabalhar para ajudar todos nessa jornada de GenAI? O que eu acho, e acho que ainda existe um receio, um medo muito grande no mercado de maneira geral, porque no final do dia, como a gente está falando, a inteligência artificial pode vir a substituir o humano. Vamos colocar o exemplo da Vivo que eu acabei de dar aqui. No primeiro momento ela vai ser o melhor amigo do atendente, pode ser um momento que ela substitua o atendente. Então existe um receio muito grande. Será que eu me abro para essa tecnologia ou será que eu me mantenho fechado para isso, porque isso pode me desafiar? Mas eu acho que o ponto que tem que ser pensado, e eu acho que foi até um pouco da provocação que a gente fez aqui na abertura do evento, será que sua empresa vai continuar a existir nos próximos 5 anos se você não adotar inteligência artificial? Eu acho que pouca gente ainda está olhando por esse prisma, tá, Má? Então acho que pouca gente está colocando em prática coisas que são realmente importantes. Então, voltando lá para os 3 parâmetros do Gartner: exploração, piloto e produção. A gente tem muita gente brincando, explorando, mas pouca gente indo para a fase de produção ainda nesse sentido. Porque ainda tem um receio muito grande. Será que eu automatizo com o agente, como o Cristiano está mandando, essa função? Ou será que eu ainda preciso do humano para isso? E a melhor maneira de a gente fazer esse teste, vamos colocar AB, é começar. Então acho que pouca gente tem esta coragem de se desafiar, de buscar o conhecimento, de ir buscar conteúdo, para que de fato entenda dentro do seu negócio aonde estão os pontos de inflexão do seu negócio, assim como o Jensen falou que hoje o ponto de inflexão talvez não seja o volume de processamento, para que se volte para dentro de casa e fala, putz, aqui tem alguns pontos de decisão super importantes. Hoje eu vejo ainda clientes que tomam decisão de comprar hardwares para fazer o refresh em data centers on-premise. Será que esse é o futuro? Ou será que o futuro, de novo, eu não estou falando que isso deveria estar em nuvem, mas será que a jornada dele de inteligência artificial não estaria muito mais fácil se ele não tomasse essa decisão indo para uma linha que o mundo está mudando o tempo todo? E ele já tomasse uma decisão pensando no viés de futuro como um primeiro ponto dessa jornada? Eu ainda vejo clientes que tomam decisão, preciso de um RP, eu preciso fazer meu contas a pagar e receber aqui.
mas talvez de uma solução que não tem nada de inteligência artificial. Será que não está jogando fora esse dinheiro? Porque a gente sabe que toda implementação de RP é no mínimo 1 ou 2 anos. Será que daqui a 2 anos, como que vai ser o mundo daqui a 2 anos? A gente tem muito essa visão. E até no keynote que a gente colocou aqui, o Bruno Pierbon, que é o fundador da Neospace, falou, ele vê muito um mundo onde a capa de SaaS, software como serviço, vai ter a capa do IaaS como serviço. Então, não vai ser mais um humano que vai interagir com o software, vai ser uma inteligência artificial, como o Cristianinho falou, um agente que vai interagir com aquele software e fazer aquele processo burocrático de uma maneira mais efetiva. Então, acho que o ponto, é ter a coragem para se desafiar, não no sentido de eu sou substituível, no sentido do que a inteligência artificial vai amplificar do Leandro se ele usar melhor, como a gente deu o exemplo do Gabi, o seu exemplo que está usando aqui, o Gabi para construir esse evento e você que está usando aqui para gravar, vai amplificar a capacidade do Leandro numa perspectiva de negócio. Então, deixa eu olhar para o meu negócio. Que há um bom tempo atrás, para entrar numa empresa, a pessoa precisa saber um básico, né? De, sei lá, Office, Excel, PowerPoint. Alguém aqui fez curso de datilografia? Caramba, agora você foi longe. Alguma época foi datilografia. Eu não mas fiz, são mudanças. mas a minha mãe falou, quando eu comecei a trabalhar, coloca no currículo que você sabe internet. Eu isso. pensava, o que ela acha que eu sei de internet? Eu só sei digitar, porque a camada de administração, e só sei acessar. O E ela digitar achava em algum super momento da legal. história foi uma baita revolução. Nossa, ela falava, minha filha é muito boa com internet, porque eu sabia procurar as coisas na internet. Então, agora como que vai ser? Não, e aí se embute tudo. Aí vou falar um exemplo interno aqui, né? Ontem um time de produtos foi falar assim, a gente está desenvolvendo essas ferramentas para o seu time, para o time de vendas trabalhar. O que você acha? Eu acho assim, eu falei, eu acho que você tem que pensar também em que um robô a gente vai usar isso. Está pronto para ser usado por um robô. Mas olha que legal que você está trazendo. Você está falando de duas coisas. Uma coisa é reskilling, né? É você preparar a equipe para trabalhar nesse novo mundo. Isso. Usando as ferramentas. Então é como entrevista de emprego. Sabe pacote Office? Não é mais. Você usa inteligência artificial? Exato. Você usa ou não usa? Exato. E você consegue gerir pessoas? Sou um gestor de pessoas. E de agentes? Exato. E de agentes, exatamente. Exatamente. Então, seu produto. Então, ele falou assim, aqui estou colocando um recomendador de produto. Eu falei, putz, muito legal. Isso tem uma API para a gente conseguir consumir como inteligência artificial com a gente? Putz, é uma boa ideia, a gente tem que colocar. Porque isso vai ser assim, ó. A gente está tendo esse conversa agora, daqui a um ano a conversa já vai ser diferente. Total. Assim como foi o ano passado, a gente não falava de agentes, Mal falava nessa de amplitude. agentes, exatamente. Então, até o teamwork com agentes, vamos dizer assim, vai ser uma habilidade. Sim, sim. De verdade. Mas olha, eu estou ansioso para voltar num ponto específico, porque a gente vem falando muito sobre melhoria de produtividade, né, de transformar funções operacionais com a inteligência artificial. Sim. Mas isso para mim é como uma transformação incremental. Processos burocráticos que vão melhorando com a inteligência artificial ao ponto de não precisar das pessoas. Mas tem um outro lado muito legal, que é a disrupção. Por exemplo, como é que eu crio novos modelos de negócio? A gente tem casos como, por exemplo, a Biofy, que é um cliente nosso, uma startup incrível, que está atacando a saúde de uma forma muito positiva para transformar a vida das pessoas lá na ponta. E acaba criando um modelo de negócio, né? No caso da Biofy, por exemplo, com inteligência artificial, para minimizar o impacto de você tomar uma medicação que não vai funcionar para a bactéria que está no teu corpo. Exato, que o seu corpo vai... Olha aonde pode chegar, isso é um modelo de negócio. Você tem algum outro exemplo de clientes? Eu acho que é até legal pegar a Biofy, esse é um dos modelos. O que a Biofy fez? Ela criou um guarda-chuva. Olha que legal. Eles são, assim, cientistas curiosos e, cara, entendem o mercado, eu estou ali prospectando o mercado como um todo. E eles vão criando várias unidades de negócio com várias teses e hipóteses. Putz, vi que aqui, como é o caso da saúde, como você mencionou, existe uma oportunidade. Então eu vou criar uma empresa específica para contratar gente ou contratar gente especialista nesse segmento para olhar pela disrupção, pela perspectiva de inteligência artificial. Então é espetacular o caso. Muito legal, pessoal. Não, e pegando o próprio ele sem fazer propaganda da Biofy, né? Mas eles usaram esse mesmo know-how com o business, isso aqui é aplicado para a saúde. Mas você pode aplicar isso para agro. Exato. Porque aí você não usa um biodefensivo, um pesticida extremamente forte, você tira a foto com inteligência artificial, você identifica com um robô. Qual que é o problema daquela colheita? Por que não está crescendo? Tem aqui a necessidade de aplicar um biodefensivo. Ao invés de você botar uma coisa que é genérica, desenvolve-se um biodefensivo específico para aquela variedade de problema e aplica-se. E é isso, a nossa saúde agradece. Na prática, a saladinha na mesa da família vai ser muito mais saudável. Vai ser muito mais saudável, mas a parte de saúde eu acho muito legal, né? Saiu agora
a parte de identificação de câncer de endométrio. Essa é uma estatística que a inteligência artificial, como eu fiz uma universidade aqui nos Estados Unidos, fez, atingiu 98%, quanto o máximo que através de identificação humana foi 88%. E esses 10% é... Exato, e pegando esse ponto do Cris, toda vez que a gente tem um problema médico, se ele é um problema médico muito grave, o que a gente vai fazer? Vai tentar consultar um médico mais especializado e mais experiente naquele tema. Será que a inteligência artificial não vai amplificar? E pensando, pouca gente hoje tem acesso a isso. Então você precisa ter um plano de saúde muito bom, você precisa ter um alto poder aquisitivo para chegar no melhor profissional daquela especialidade. Será que a inteligência artificial, de novo, ela talvez não substitua o médico em momento algum? Precisa de um humano para tomar aquela decisão, ter um melhor discernimento. Mas será que ela não potencializa quem acabou de sair da graduação? Será que ela não democratiza para que todas as pessoas tenham acesso a uma Sobe a barra de qualidade. Com certeza. Eu acho que a gente está entrando num lugar onde aqueles que têm criatividade e têm capacidade de criação e empreendedorismo vão entrar. A gente já tinha isso com a parte de cloud, etc. e tal, mas isso vai ser exponencializado. Eu venho falando que as startups de 1 bilhão com 1 ou 2 pessoas vão surgir nos próximos anos. Com certeza. Porque hoje em dia a gente vem falando da parte de codificação, está indo para um lado extremamente automatizado, para a parte de imagem, para tudo. Então, a partir do momento que você tem algo criativo, você quer colocar no mundo, quer provar, quer testar, a capacidade disso acontecer vai ser sem precedentes. Então, Pessoal, mas eu tô com um incômodo. fale. Posso falar meu incômodo para vocês? Sempre. Vocês falaram de coragem, conhecimento, que capacidade computacional não é mais um problema, cloud, inteligência artificial, todos os serviços, agentes. Mas o que eu tenho escutado muito dos clientes, e queria que vocês colocassem assim, o que eles fazem com os dados? Qual que é o desafio hoje? Porque se a gente ainda não conseguiu chegar com... O pessoal está testando, mas não conseguiu ainda que a maior parte das empresas tenha uma aplicação pronta usando inteligência artificial, está muito atrelado aos dados. O que vocês têm para colocar? O que eu acho a respeito de dados? Acho que a gente tem 2 vertentes super importantes. Primeira vertente, quando a gente olha para o quesito mais empresarial, corporate, os dados, ele sempre ficou... Sabe aquela sujeira que você vai jogando embaixo do tapete, assim, varrendo para baixo do tapete? Pouca gente pensou em organizar, pouca gente pensou em colocar aquele dado para que ele tivesse à disposição de uma maneira fácil. E quando a gente olha treinamentos de modelo, o modelo, um dos grandes pontos, talvez o maior ponto que influencia o modelo, é o dado que está entrando. Se o dado que está entrando é ruim, o que ele tem como saída, ele também é ruim. Então tem que existir uma preocupação literalmente genuína. E a gente não fala isso de hoje. A gente pega estudos do Gartner, DC, os fornecedores, provedores de tecnologia como a Oracle, a gente vem falando que você precisa ter essa sanitização do dado, precisa deixar esse dado pronto há muito tempo. Começou lá Data Lake, depois evoluiu para Lake House, agora sei lá qual o nome da rodada que a gente está utilizando, mas isso é super importante, tá? E o segunda vertente, acabei de voltar do SXSW em Austin, né? E muita gente está falando que os dados que hoje estão públicos para treinamentos de modelos já chegaram no limite. Então, teoricamente, você não vai ter, em algum momento, saindo novos modelos, porque os dados que estavam disponíveis na internet eles já foram 100% varridos. Qual é a jornada? São 2 potenciais jornadas agora que a gente vai entrar. Criação de dados sintéticos. E aí a questão ética e a questão é muito mais à tona, né? Porque você está colocando um viés ali de quem está treinando aquele modelo 100% enviesado para aquele use case específico. E 2, que nem você está com o seu cloud agora, vai ser a era do IoT. Então tudo que a gente vai ter, nossa casa vai ser 100% inteligente, vários gadgets, tudo para coletar cada vez mais dados para que a gente tenha muito mais assertividade em real time do que a gente quer fazer com base em inteligência artificial. Então acho que são essas 3 visões que posso colocar. Talvez a reorganização do que já existe, porque o passado dentro de um ambiente corporativo ele é super importante para que a gente faça alguma coisa específica para aquele fim. 2, talvez que isso vai tocar as empresas lá na frente, talvez não seja essa onda, mas olhando mais para startups, empresas que vão pensar em desenvolvimento, são visão de dados sintéticos, e a IoT vai chegar com uma força muito grande para coletar cada vez mais dados e que isso venha retroalimentar os modelos. Complementa também, por favor, dados não estruturados, todo tipo de dado, como que a gente pode ajudar? Tudo é um dado hoje, como é que a gente funciona isso? VectorDB aí. Então, é isso que eu queria falar, assim, qual que é a importância dos dados, assim, só dando um passo para trás, porque se você pega um modelo genérico e vai aplicar para o seu caso, para a sua empresa, provavelmente você não vai se diferenciar muito. Exato. E esse modelo não vai entender do seu negócio, não vai entender os seus produtos, não vai entender o seu cliente, né? Aí ele vai atender
fulano de tal, ciclana de tal. Não vai saber quem é ciclano, quem é fulano. De forma genérica, né? De forma genérica. Exato. Então, e outra, cada empresa tem a velocidade. Então, você precisa plugar isso com os seus dados também, com os seus dados. Porque uma coisa que o Lê falou que é super importante é como que eu treino um grande modelo ou um modelo com os dados que eu tenho disponível. E outra coisa é, durante seu dia a dia, você vai ter que plugar isso com os dados da sua empresa, com os seus dados, os dados dos seus clientes. E aí isso a gente chama de RAG, Retrieval Augmented Generation, que é a geração, porque a gente está falando de inteligência de geração, que ela gera alguma coisa ali dentro. Essa geração ela é melhorada através dos dados, né? Que são os dados que a gente tem. As empresas já têm muitos dados, no geral. Não necessariamente estruturados. Não necessariamente estruturados, não necessariamente com qualidades organizados. Então, por isso que a gente, que na hora que a gente tem essa estratégia de dados super bem organizadas, desde ter lakes, né, quando você pode pegar dados não estruturados e a gente organiza isso em grandes pools que você pode utilizar isso de uma forma inteligente, ou a gente tem a nossa tecnologia de banco de dados, ela pode lidar com todos esses tipos ao mesmo tempo. E aí você pega esse dado que já existe e a gente transforma isso em vetores. Por que a gente chama de vetores? Porque a inteligência artificial, para ela entender e fazer algumas buscas e trabalhar com esses dados, ela tem uma forma específica de trabalhar. Não vou entrar no lado muito técnico aqui, mas a gente precisa fazer essa ponte de como que a gente liga, como que uma inteligência artificial funciona e como que eu ligo esses dados que eu tenho. Então a gente evoluiu as nossas tecnologias de banco de dados para ter isso de uma forma nativa. Então a inteligência artificial consegue entender. Se, por exemplo, eu vendo casa, né? Esse é um exemplo que a gente tem. Eu vendo casa, eu quero casas parecidas com essa, ou que tem 2 andares, etc e tal. Ao invés de geralmente você teria que programar isso ou passar tudo isso para o usuário colocar. Ou simplesmente você vai lá, tira uma foto que era uma parecida com essa, né? E esse salto, através da inteligência artificial, com suas bases de dados de casa que você já tem na empresa, a gente consegue potencializar. Mas só um ponto prático dados de qualquer fonte, né? Isso pode que eu ser dados estruturados, não estruturados, Exatamente. PDF, Porque a foto, Oracle vídeo, sempre foi famosa só por literalmente gerir dados estruturados. Então você está falando que é muito dado. mais abrangente hoje. Qualquer tipo de dado. E o cliente não precisa fazer fine tuning do modelo dele, ele pode só plugar através do RAG e ele vai buscar isso. O fine tuning eu diria assim, eu diria que é o nível 2 de proficiência, né, que a gente estava colocando assim. Acho que já um primeiro grande salto, só de você plugar ali, você já melhora muito. Aí obviamente, esse modelo inicialmente pode ser que esteja acertando, sai de 40% para 80% e para chegar no 90% aí você faz um time tuning. Primeiro a gente falou que AI não é mais futuro, é presente. Então isso tem que estar claro para todo mundo que está assistindo a gente. Já está na prática, casos de uso em grandes empresas, em startups, está rodando. Se você não começou a experimentar em qualquer segmento, em qualquer segmento, está atrasado. Acho que isso é uma não é só a mensagem startup importante. que está usando, empresas tradicionais estão já numa jornada super... Segundo ponto, capacidade computacional disponível. Então hoje o que falta é usar, testar, aplicar e fazer os modelos evoluírem, porque a capacidade já está no mercado. Total. Terceiro ponto, coragem para experimentar. O Leandro falou muito disso, eu acho que isso vem muito ao encontro desse debate que a gente está trazendo aqui. Não e tem o aquela propósito trend que está super famosa, primeiro você começa, depois você melhora. É meio a nossa história aqui, né? Primeiro episódio, primeiro começa, depois melhora. Para a empresa é a mesma coisa. É isso aí, tem que começar, tem que experimentar. Ponto importante, existem aplicações que são incrementais, o Cristianini falou muito disso, mas também tem a disrupção, criar novos modelos de negócio. Sim. Como é que eu crio o meu próprio competidor antes do mercado se movimentar? Exatamente. Então também tem um ponto importante. Dados, falamos muito de dados, então as empresas que hoje não têm uma estratégia bem definida e uma aplicação prática de como fazer os dados estarem estruturados, sejam eles dados estruturados ou não, falando de PDFs, toda a parte de conteúdo com a parte do nosso 23 AI, não vai conseguir extrair o melhor da inteligência artificial. Esse é um ponto super legal. Não está mais tão difícil, gente. Hoje, como o Cristiano me falou, a gente tem uma tecnologia que ela suporta. Antes você precisa pensar, isso é estruturado, não é? Como eu organizo, como que eu crio? Cara, hoje é só jogar para dentro do banco. Muito legal. Não, e eu queria só adicionar que eu tinha falado de todo mundo tem que incorporar isso no currículo. Exato. Como básico. Mas aí vem meu último ponto para a gente conseguir fazer o gancho final. Quero fazer um convite a todo mundo. A gente acabou de lançar o Innovation Center aqui no Brasil. Então é um espaço para que você que está nos ouvindo, nos assistindo, possa conhecer mais sobre essas tecnologias aplicadas e entender principalmente como é que vai potencializar as pessoas. Aqui a gente acredita que a tecnologia ela vem para habilitar
e ela vem para potencializar o nosso talento. Então, todas as aplicações práticas é para fazer um banco funcionar melhor, uma manufatura funcionar melhor, uma telecom funcionar melhor, para que novas startups sejam criadas e, claro, para que a gente gere resultado para os negócios e impacte positivamente a vida das pessoas. A gente viu casos de saúde aqui nessa mesa hoje que realmente são transformacionais. Então, fica aqui o convite para vocês. Em algum lugar dessa página ou desse ambiente aqui vai estar divulgado o nosso link, o endereço, o que precisa fazer para visitar. Então, a gente conta com vocês. Porque vai ser um lugar de experimentação, certo? É isso aí, é o nosso laboratório. Exatamente. Ali é onde você vai poder testar para qualquer indústria as tecnologias que vão estar disponíveis. Mas para fechar, galera, para a gente aproveitar esse tempo final, eu queria fazer uma amarração para que todo mundo falasse, talvez em uma palavra, aquela coisa bem de dinâmica de grupo, mas para a gente conseguir entregar em uma palavra o que significa esse momento de AI que a gente está vivendo hoje. Vai, Márcia. Vou começar. Conhecimento. Muito bom. Desafio. Ou Renascimento. curiosidade. Renascimento. Renascimento é uma boa, gostei. E para mim, progresso. Não vai ter inteligência artificial que substitua esses momentos da gente estar junto, da gente conversar e poder compartilhar. Né? É isso aí. Então, pessoal, para vocês que estão aqui hoje com a gente, obrigado pelo convite. Mar, Obrigado. muito obrigado por participar com a gente. Adorei o convite. Uma honra da gente compartilhar essa mesa. Para vocês que estão assistindo a gente, muito obrigado, ou assistindo ou ouvindo, né? Muito obrigado por participar conosco. Esse é o primeiro episódio. Nosso objetivo é conseguir fazer meio que um catalisador de informação, de conhecimento para todo mundo que está aí pensando em como fazer para dar o próximo passo, possa entender um pouco mais do que está acontecendo e quais são os possíveis passos que vão dar. Nas próximas mesas a gente vai ter clientes muito importantes, pensadores do mercado, estudiosos, que vão trazer muito conhecimento para vocês. Então fiquem ligados, esperem o próximo episódio. Estamos com vocês. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, muito obrigado a todos os nossos convidados. E você, fica o convite especial, nos acompanhe em todos os nossos canais de comunicação, no YouTube, e dê dicas, dê sugestões, dê feedback, manda o que você precisa, o que você quer ouvir, que nós vamos providenciar. Como disse o Gabriel, somos um grande catalisador de conteúdo, OracleCast.